E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje fazer um vídeo sobre falar sobre o que é a questão da gente pensar sempre no que é essencial para nós e viver, né, com esse objetivo, tá? O que a gente primeiro precisa entender, né, e diferenciar? A gente tem que diferenciar o essencial do que é superficial, tá? Do que é, digamos, muitas vezes a identificação de algo, né? Então, a gente precisa sempre entender o que é importante para nós, quem nós somos, o que a gente gosta, o que tem valor para nós, tá? Muitas vezes isso aí vai dar uma lista muito pequena de coisas. Pode ser que dê até uma só coisa. Se a tua lista der muitas coisas, você vai ter que refazer o exercício sob um prisma do seguinte, de ir cortando. Se tivesse que escolher dentre toda aquela lista uma até três opções, quais seriam, tá? Porque o que acontece? Eu, né, sou um aí e falo muito sobre algumas coisas porque eu sou um que venho lutando, né, há alguns anos com a questão de ansiedade, né? Eu tenho questões diagnosticadas, né? Ansiedade, inclusive, né? Muita parte do estudo, muita parte que me toca é em cima disso, né? Eu, como a grande parte aí das pessoas, acabou, né, sofrendo um pouco com isso e hoje eu tenho ela muito bem equilibrada, né, na minha vida e sobre um controle um pouco melhor, né? E aí o que acontece? Por isso que eu trago muitos conteúdos que vão ajudar um pouco a trabalhar essa questão de ansiedade, porque é um dos problemas maiores hoje nossos da sociedade. Então eu trago algumas questões referentes à ansiedade por questões próprias mesmo e também por questões de que hoje é um dos grandes, uma das grandes doenças aí da sociedade moderna e é unânime aí entre todos que vai ser cada vez maior, né? E isso a gente precisa entender, por quê? Porque a sociedade cada vez mais ela está superficial, né? A gente vê conforme a sociedade está a forma que a sociedade está vivendo e onde estão os valores hoje colocados na sociedade. E aí o que acontece? Isso é muito um olhar para fora, né? Essa parte superficial, esses valores externos, quer dizer o quê? Que a gente está olhando pouco para nós e olhando muito para os outros ou para as coisas, né? Que a gente pode observar nesse mundo externo. E isso aí acaba gerando a doença, porque quanto menos a gente olhar para nós, né? Mais problemas, distúrbios a gente vai ter e o pior, que a gente não vai reconhecer eles, ou seja, a gente não vai conseguir trabalhar neles. Então, a gente olhar para a nossa essência e trabalhar uma questão contrária do que hoje a sociedade está andando é muito importante para a saúde mental. É muito importante para que a gente consiga evoluir e sair, né, dessas influências externas hoje atuantes, né? A gente tem aí, por exemplo, questões que são validadas e que são compartilhadas, crenças de que ter mais é melhor, né? De que a gente precisa, né, tá aí constantemente se mostrando, né, que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que aparecem e coisas desse gênero, né? E aí a ansiedade vai fazer um pouco isso, porque a ansiedade ela vai trabalhar sob uma forma de que a gente não pode perder oportunidade, né? Que a gente tem que estar antenado, que a gente tem que saber de tudo. Claro que por trás dela tem questões que vai variar de acordo com a pessoa, das razões daquela ansiedade, né? E quais são os gatilhos, né? Cada um vai ter os seus gatilhos que vão despertar. Então, o nosso trabalho hoje é ir contra a maré, ou seja, a gente tem que reduzir, né? A gente vê aí já muitos movimentos, por exemplo, tem documentário Netflix, né, para quem quer, do minimalismo, né, vendo pessoas aí
indo para o outro extremo, né, reduzindo tudo, né, então a gente tem que também, como eu falo sempre, que a gente tem que cuidar esse caminho de polarização, né, mas é natural, conforme uma força vem ganhando mais força, mais força, vai surgindo, né, surge algo, né, no polo oposto que também vai se alimentando dessas contradições que vão acontecendo, e o nosso caminho aqui sempre vai ser o caminho do meio, né? O caminho do meio, ele exige muito mais, porque ele exige que a gente veja o que tem de positivo e negativo em cada um, o que tem de positivo e negativo em nós, né, em cada uma dessas escolhas, e a gente consiga achar o nosso caminho, né? Então não tem uma regra clara. Cada um tem uma estrada para seguir, né? E a estrada de cada um é diferente uma da outra. Às vezes pode parecer muito uma da outra, mas sempre vai ser diferente, tá? Então, uma das dicas que eu dou aqui é a questão da gente trabalhar cada vez mais o não, tá? O não no sentido de negar mesmo as coisas que aparecem. Ah, eu tenho um monte de oportunidade surgindo, e hoje, se tu entrar na internet, por exemplo, lá, tem negócios, eu quero montar um negócio, tu entrar na internet vai ter milhares de coisas para te trabalhar. E a gente começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo. E o que a gente tem que fazer é reduzir, né? O nosso trabalho, se a gente está sob uma influência muito forte de um lado, é a gente travar essa influência primeiramente. O que acontece? Reduzir, 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 dizer não. Ah, faço um monte de coisa, fico cansado. Então, diz não para a maioria das coisas. Ah, no trabalho, para pensar e ver o que é essencial. Então, assim, primeira coisa é dizer não, tá? Só diz sim para aquilo que é 100% sim. Se tem algo que, não tô afim de fazer, tu tem que pensar por que tu tá daqui a pouco cogitando dizer sim se tu não tá afim. Será que é para agradar alguém, né? Será que é para ter algum ganho que às vezes para ti não é o ganho que te interessa, né? E aí tu tem que fazer essa reflexão. E daí tu, com isso, o que acontece? Tu vai ter mais tempo, com mais não, tu vai ter mais tempo para si. E com mais tempo para si, tu tem mais tempo para te entender. E dentro dessa filosofia de ter mais tempo para si como algo positivo, né, e não como algo que a sociedade coloca no sentido de estar sempre fazendo alguma coisa que parece que isso tem valor, né, a gente vai ver vários livros e vários ensinamentos, né, por exemplo, Napoleon Hill, né, que é um cara que tinha sabedorias ali e ele coloca, né, sobre algumas formas, ele traz muito em cima de dinheiro isso, mas ele vai falar, né, sobre a questão de quem pensa enriquece, né, é um dos livros, e tem muito desses entendimentos de quem sabe, é que se tu tá trabalhando, tu não ganha dinheiro, né, hoje é uma das coisas, os caras que têm muito dinheiro, vamos dizer, eles não são os caras que estão trabalhando ali 100% operacionalmente, né? E operacionalmente eu não estou dizendo nem botando a mão, hoje em dia o operacional é no cérebro, né? Ou seja, a gente só fica repetindo as coisas. E às vezes passa um dia só repetindo, e aí entra aquela questão do automatismo que eu falo, né? E aí o que acontece? A gente dizendo não, a gente vai ter mais tempo. Quando a gente tem mais tempo, a gente entende o que é melhor para nossa essência, o que é melhor para o que a gente quer, né? E aí a gente vai ter que estratificar e colocar de forma muito clara o que a gente quer e negar as outras coisas. E isso aí entra um pouco do que eu já falei de disciplina, né? Porque nós vamos ter que dizer não. E eu volto a dizer, quem é ansioso, quem tem algumas questões, daqui a pouco tá num comportamento padrão de hoje, quer fazer tudo, né? Porque olha, às vezes uma pessoa ou outra fazendo, a pessoa aparenta algum grau de sucesso, né? Ou tu te identifica com ela de alguma forma e tu quer copiar. E aí quando tu olha, parece que a pessoa tá ali fazendo um monte de coisa e na verdade existe uma programação para aquilo, existe um planejamento. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm o seu tempo livre para planejar, para programar, né? Eu tenho uma família, eu vou planejar meu tempo, porque eu quero ter o tempo. O que é essencial para mim? O essencial para mim é ter tempo com os meus filhos, por exemplo. Eu vou programar isso, eu vou organizar, eu vou ter que dizer vários nãos para poder ter isso. Agora eu posso também, né, tá num pensamento às vezes de medo ali,
tem medo de perder o trabalho. Eu só digo sim e vou acumulando coisas e faço um monte de coisas, chega no final do dia, tá cansado. Tem gente que faz um monte de coisa e tá bem. Por quê? Porque fez coisas que estão alinhadas com o que se quer, né? E quando a gente está nessa corrida do dia a dia, aceitando tudo, fazendo tudo, indo para lá e para cá, nessa falsa sensação de ação, né? Mas sem algo essencial por trás, sem um propósito, tu acaba entrando numa roda que ela é contínua e que aquilo vai seguir sempre para tua vida. E quando tu vê, passou um tempo e nada tu viu, né? Então, assim, o dizer não, ele é muito importante, sabe? Outro ponto que é importante é tu pegar o que tu tem hoje, tá? E excluir coisas da tua vida, tá? Eu já dei aqui o exemplo de roupa. É tu pegar o que tu tem de roupa hoje, eu vou tirar 2, 3 roupas. Ou seja, tu além de não pegar coisas novas dizendo não, tá? Tu excluir as coisas que tu tem para reduzir, né? Então, pode ser roupa, né? Pode ser livro, pode ser conhecimento, pode ser relacionamento. Eu tenho relacionamento, eu faço isso com as pessoas lá, mas ninguém me dá atenção, não tô. Aquilo ali eu faço porque, sei lá, eu quero. Tira fora. Diz não, exclui as coisas, né? Tá no Instagram aqui, tá no TikTok e tal, tem coisas que não te agrega, né? Tem coisas que às vezes a gente tá ali e me deixa mal e a gente não se dá conta para pensar o que é aquele olhar ali quando a gente olha, ele tá me deixando melhor ou tá me deixando pior? Tá me deixando pior, exclui. Entende? Faz um processo de limpeza, um detox, né? Como eu já falei, tanto um detox aqui também, e o detox muitas vezes também mental. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Então, assim, a pessoa que ela vai vivendo no essencial, né? E eu dei uma dica, eu tô falando isso porque eu dei a dica no videozinho lá na rede social do livro Essencialismo. Ali ele tem muitas dicas de essencial. Quem quer saber, quem quer entender um pouco mais, tem lá documentário, Minimalismo no Netflix. Como eu falei, tem um movimento aí em cima disso. Agora, a gente tem que entender essa questão do que é importante para nós e ir trabalhando, né? O Sócrates tem uma frase muito interessante que é cuidado para não viver na aridez de uma vida agitada, né? O que ele quer dizer com isso, né? Quem tem uma vida agitada tem uma vida árida, ou seja, seca, sem frutos, sem produtividade, porque tu tá sempre ali em movimento, trabalhando, ou se relacionando, ou o que for, fazendo alguma coisa, mexendo no celular, enquanto tu vê tu não fez nada que gerou frutos, nada que tu tinha vontade, que tu plantou, que tu tinha intenção de fazer aquilo crescer, né? E é como eu falei antes, tu só vai conseguir fazer isso quando tu tem tempo para ti, quando tu tem tempo para fazer o que tu quer, quando tu entender o que é importante para ti. Só que só vai conseguir fazer isso quando tu tira as outras coisas da tua frente, quando tu diminui, né? Quando tu consegue te conectar. Se tu acorda de manhã cedo, já atrasado pro trabalho, depois faz tudo, vai chega no final da noite e só dorme, infelizmente eu tenho que dizer pra ti que tu vai ver tua vida passar voando, tu não vai gerar nada de positivo e provavelmente tu vai vir numa vida futura para aprender essas coisas, né? Porque é necessário a gente ter esse aprendizado, né? E o aprendizado, como eu falei, tá no caminho do meio, não tá no caminho dos opostos, tá? Porque o oposto, quando tu vive um, tu esquece o outro lado. Quando tu vive no outro lado, tu esquece aquele. E cada um tem o seu e os opostos existem pra gente entender o que é cada um, né? Eu entendo o que é calor, o que é frio, que é o grau de falta de calor, que a gente dá o nome de frio, mas é falta de calor. Esses extremos, eles existem simplesmente para nos ser balizadores, né, para nossa vida. Mas a gente tem que andar no meio deles e entender, esse momento eu preciso um pouco mais disso aqui, nesse momento eu preciso um pouco mais disso aqui, aquilo ali me afeta, por que aquilo ali me afeta, né, que sentimento que gera, enfim, é todo um trabalho de desenvolvimento que a gente vai fazendo ao longo da vida. Só que se a gente não tiver tempo para nós, se a gente não reduzir as coisas, se a gente não buscar o que é essencial, a gente nunca vai conseguir fazer esse caminho, porque sempre vai ter uma obrigação ou alguma coisa que a gente vai se sentir obrigado a fazer, seja pelos outros ou seja por um condicionamento que foi colocado na nossa cabeça anterior. E a gente precisa ter coragem de limpar,
né? Aceitar coisas não é corajoso hoje em dia. Aceitar coisas hoje, a maioria das vezes está ligado com medo. Medo do que as outras pessoas vão pensar, medo de ser demitido, medo de perder uma relação. É o medo. Agora, tu abrir mão das coisas, hoje em dia, é ser corajoso. É tu dizer, ó, não quero mais isso pra mim. Não quero isso mais aquilo. Não quero esse relacionamento. Não quero isso aqui. Né? É chegar e dizer o que é mais... Eu sou mais importante do que isso. E por mais óbvio e simples que pareça, né, a gente não faz isso. A gente vive o dia a dia, corrida, a gente vive enchendo de coisa superficial para quê? Para não pensar. Porque quando pensa, a gente vai refletir que a gente tem tanta coisa para trabalhar dentro da gente, tantos desafios para assumir, que às vezes parece que é mais simples viver nesse mundo mesmo superficial, ilusório. Tá certo, pessoal? Queria trazer essa reflexão, esse pensamento para vocês, levar para a vida de vocês, como eu levo para minha. É um exercício que eu faço. Eu tenho uma tendência, como eu já falei, a querer fazer coisa, quer dizer, fazer coisa, daí eu abro o negócio, invisto aqui, aí inicio coisa aqui, parará, daí tô daqui a pouco fazendo tudo de novo, gastando minha energia em vários projetos, e aí eu tenho que sempre estar fazendo esse processo, né? Então, não é um processo simples, como eu sempre falo nos vídeos, não tem uma fórmula secreta, não existe uma fórmula secreta para a vida, né? Por isso que a gente vive aí tanto tempo, porque é para a gente aprender, o processo ele é dentro do tempo que deve ser, e a gente tem que estar sempre fazendo esse trabalho. As influências vêm, a gente tem que estar consciente, porque daí a gente vai conseguir repelir, né, as influências que não são positivas e pegar as influências que são positivas. Né? Se a gente está inconsciente, elas vão agir sobre a gente só vai se dar conta quando a gente parar para pensar de novo. Pode ser que passou um ano, um mês, um dia ou 10 anos, né? Então esse ponto é bem importante, eu queria trazer hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se achou que pode interessar para alguém, compartilha, né? Deixa algum comentário, alguma sugestão, vai ser bem bacana. E se não está inscrito ainda no canal e achou interessante, quer receber os outros vídeos, se inscreve aí no sininho ali em cima que você vai receber. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, tá certo? Até mais, tchau pessoal!